A história arqueológica que conhecemos é camuflada e, por consequência, apenas parcial. E esse é o pensamento mais comum entre arqueólogos. E, segundo eles, essa é a razão de tantos mistérios inexplicáveis no mundo. Esse fato tem como centro o Egito. E por isso nós do mundo desconhecido mostraremos os artefatos egípcios que ninguém consegue explicar. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. Estatueta. Os Ushabti eram basicamente figuras funerárias usadas no Antigo Egito. Elas eram destinadas aos túmulos para agirem como servos para os falecidos. Segundo as crenças da época, todas eram essencialmente esculpidas em madeira e com inúmeros hieróglifos cobrindo sua superfície. E todas essas figuras não poderiam sair do Egito. Pelo menos era isso que se pensava. Pois recentemente um desses artefatos com sua autenticidade confirmada foi encontrado por um civil comum nas terras do México. E isso são quase 13 mil quilômetros de distância. Inicialmente, a Embaixada Egípcia do México delatou um contrabando de antiguidades. Mas, segundo os arqueólogos e egiptólogos, esse objeto foi levado ao México pelos próprios egípcios, pois se acredita que eles tenham sido grandes exploradores de terras, como a Austrália e até mesmo os Estados Unidos da América. Mas há quem creia que os astecas têm algum tipo de ligação com a antiga civilização avançada do Egito, sendo este achado só mais uma prova. Porém, o fato é que toda essa história ainda é um grande mistério, e até hoje ninguém foi capaz de decifrar tudo verdadeiramente. Estátua da Fome de Saqqara. Em março de 2011, na Concordia University of Montreux, no Canadá, foi exposta uma estátua que recebeu o nome de Estátua da Fome de Saqqara. Essa decisão foi tomada a fim de atrair a atenção internacional sobre o caso, pois estavam incansavelmente em busca de ajuda para solucionar o grande mistério arqueológico que rodeia este antigo monumento. Tudo o que se sabe sobre essa tal escultura de pedra é que foi descoberta em uma das muitas antigas tumbas de Saqqara, no Egito, e que no ano de 1999 foi levada a esta instituição por Vicente Niakopoulos, um imigrante grego que viveu por muitos anos na França. O homem era um verdadeiro amante de antiguidades, tanto que abriu uma importante galeria em Montreux e teve uma das maiores coleções privadas de objetos antigos, pois continha lá todo tipo de escultura mediterrânea. Mas com a intenção de arrecadar fundos depois de sua morte, sua mulher, Olga, se desfez de algumas antiguidades, incluindo a estátua de Saqqara. E desde então, especialistas do Museu Britânico, a Universidade de Cambridge e o Museu Real têm investigado sua origem, mas sem muito sucesso. A escultura é feita inteiramente de calcário e mostra claramente duas figuras nuas com formas humanas sentadas uma em frente à outra. Alguns especialistas afirmam que é na verdade um casal e que a mulher segura uma criança ainda recém-nascida. Apesar de seu pequeno tamanho, medindo apenas 67 centímetros de altura, o objeto pesa mais de 80 quilos. E mesmo que seus crânios chamem muita atenção por serem largos demais, o que realmente intriga são as inscrições nas costas de uma das figuras, pois ainda não se tem conhecimento da origem dessa escrita. O único fato que não se pode negar nessa história é a extraordinária semelhança com as estátuas dos antigos Olmecas, uma cultura de 1200 anos antes de Cristo que se desenvolveu na América Central, tendo uma pequena diferença em seus corpos. Porém, parece impossível haver qualquer ligação entre eles, pois a estátua egípcia é datada em milhares de anos, podendo anteceder até mesmo as grandes pirâmides dos egípcios. Turbina egípcia. Foi no ano de 1936, novamente em Saqqara, que encontraram a tumba do príncipe Sabu, descendente direto do faraó Adjuib, governante da primeira dinastia, há mais de 5.000 anos atrás. E entre todos os objetos encontrados em seu sepulcro, o mais intrigante é o artefato conhecido popularmente como turbina egípcia.
Porém, o arqueólogo Walter B. Emery, que é especialista em achados do Egito, classificou a descoberta como um simples recipiente com forma de tigela. Porém, basta olhar superficialmente para perceber que o disco é mais semelhante com uma hélice ou um volante moderno. O achado tem cerca de 61 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura na parte central. E é inteiramente constituído de xisto, que é um tipo de rocha metamórfica cristalina que se divide em diversas lâminas e que torna esse material extremamente frágil e de difícil manuseio. Por isso, suas 3 curvas complexas e matematicamente perfeitas dão a impressão de que este aparato não pertence à sua época. E para ajudar no reforço desse argumento, no centro da bacia há um orifício que sugere ter sido feito para encaixar-se em algo muito maior. Mas os egiptólogos estão certos de que a roda só foi introduzida na história do Egito cerca de 1.400 anos depois da confecção desta turbina. Segundo o arqueólogo Cyril Aldred, independente do que o objeto seja verdadeiramente, o certo é que ele é uma reprodução de outro objeto feito provavelmente de ferro. Porém, mesmo nos dias de hoje, produzir uma nova cópia seria extremamente difícil, pois esse feito foi realizado por um artista completamente habilidoso. Mesa do futuro. Basta apenas olhar para este objeto para ter a impressão de que trata-se na verdade de um artefato ou part, que é quando algo simplesmente não deveria pertencer ao tempo em que é datado. A mesa do Antigo Egito tem cerca de 1,5 metros de diâmetro e foi perfeitamente moldada em alabastro, um material que só existe nesta região e foi muito utilizado para ornamentos de utensílios domésticos e até mesmo de sarcófagos. Mas esse objeto é diferente de qualquer coisa já produzida nessa época, pois conta com cavas circulares e relevos basicamente indecifráveis. Esses detalhes fazem com que o artefato se pareça com uma mesa de controle de uma aeronave moderna. Alguns egiptólogos acreditam que esta seja uma réplica de um objeto ainda mais antigo, produzido com materiais diferentes e menos resistentes ao tempo, mas extremamente avançado, usado por deuses e semideuses. Este caso é exposto nos Pergaminhos de Turim. Um fato estranho sobre este artefato é que se sabe que ele foi adquirido pelo Museu Holandês no ano de 1828. Mas não se sabe exatamente em que templo, tumba ou sequer o local ele foi encontrado. Mas sua veracidade foi comprovada por especialistas, e o estranho aparato foi datado em mais de 4.500 anos, e imediatamente associado à quinta dinastia dos faraós egípcios. Apenas um pouco de sua possível história é contada a partir dos hieróglifos que constam em sua superfície. E segundo uma das interpretações, essa mesa era utilizada para a libação de membros falecidos da alta hierarquia sênior egípcia, para que eles chegassem com sucesso ao outro mundo. Por isso, constantemente, cerveja e pão eram oferecidos. Acha-se principalmente que os 7 orifícios na parte superior serviam para dispor os 7 óleos sagrados usados para embalsamento em um processo de mumificação. Porém, isto é obra de apenas uma possível interpretação. Existem inúmeras outras. Mas, independente do que seja, sua semelhança com as tecnologias atuais impressiona e intriga a qualquer um que tenha um mínimo de conhecimento sobre a cultura do Egito. Estátua de Nebsanu. A estátua de Nebsanu foi encontrada dentro de um sarcófago de um nobre egípcio também chamado de Nebsanu. O artefato tem cerca de 25 centímetros de altura e foi entregue a Osíris, deus dos mortos na cultura egípcia cerca de 1.800 anos antes de Cristo. E o rosto na estátua é do próprio Sanu. Mas no Museu Britânico de Manchester não chamou muita atenção durante 80 anos, por estar rodeada de inúmeros outros artefatos importantes da história. Porém, um dia, os funcionários do lugar começaram a relatar movimentos circulares da estátua. Uma câmera foi posta somente para vigiá-la e realmente constatou-se que a cada 2 dias o objeto girava pouco mais de 180 graus para a esquerda sem o auxílio de qualquer mão humana. A estátua também estava bem protegida sob um vidro.
Depois dessa constatação, Campbell Price, o egiptólogo do museu em questão, se pronunciou sobre o assunto e afirmou com veemência que tudo não passava de uma maldição egípcia, pois o nobre provavelmente não teria merecido outro mundo e acabou preso em uma estátua com sua própria forma. Mas o professor de física Brian Cox o desmentiu, dizendo que na verdade era tudo obra de uma fricção de matéria, como pessoas andando e carros passando na rua, que provavelmente estariam causando aquele movimento. Mas ele, infelizmente, não foi capaz de explicar o porquê esse fenômeno só ocorreu com essa estátua em questão, sendo que haviam muitas outras com o mesmo peso e tamanho dispostas na mesma altura. E assim, todo o mistério envolvendo este estranho artefato continua até hoje. Qual desses artefatos mais te impressionou? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e até a próxima!